Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Vamos então projetar aqui as nossas ajudas para facilitar a compreensão do nosso conteúdo. Muito bem, hoje nós chegamos à quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Então, essa parte é uma parte que nos enche de esperança e que nos fortalece na busca das consolações que nós podemos ter, né, habitando este planeta. O capítulo 1 trata das penas e gozos terrestres. E hoje nós vamos tecer alguns comentários em torno das questões 920 a 933, que dizem respeito à felicidade e infelicidade relativas. Aqui, para nós que estamos encarnados na nossa terrinha, esse planeta maravilhoso que nos oferece oportunidade de aprendizado, de crescimento e de aperfeiçoamento dos nossos espíritos. E este estudo se inicia Kardec perguntando aos espíritos sobre a questão se a felicidade completa na Terra é possível. Será que é possível, gente? Será que aqui nós que habitamos esse planeta temos condições de usufruir da felicidade completa, da felicidade das venturas, né? Das bem-aventuranças lá que o Cristo nos trouxe como o parâmetro de felicidade? Os espíritos nos respondem que os habitantes da Terra não podem gozar de felicidade completa, mas relativa. E isso é muito fácil de nós compreendermos, porque a doutrina espírita, através das suas obras, já nos mostraram com riqueza de detalhes que nós, os habitantes do planeta Terra, somos espíritos ainda comprometidos com as leis divinas. Nós ainda temos muito que trilhar para vivenciá-las. E que nós estamos aqui em um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque nós ainda temos o que expiar. E com essa condição, nós ainda não podemos gozar da felicidade completa. Mas nós podemos vivenciar a felicidade relativa. E é com a felicidade relativa que nós podemos suavizar os nossos sofrimentos, nos dizem os espíritos. Mas como? Como que nós podemos suavizar os nossos sofrimentos e conquistar essa felicidade relativa vivendo nesse planeta e sendo espíritos ainda inferiores como somos? Cumprindo as leis de Deus, cumprindo com os nossos deveres perante Deus, o nosso Pai, cumprindo deveres que foram resumidos no maior mandamento através de Jesus, o nosso mestre divino, que ele nos disse que o maior mandamento ele resumiu em dois: no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então,
nós vemos aqui que o cumprimento das leis de Deus passa necessariamente pelo nosso aprendizado no amor e a manifestação desse amor de todas as formas que seja possível, minorando as dores e o sofrimento de quanto nós pudermos, trabalhando muito pela nossa felicidade, pela felicidade do nosso próximo, trabalhando pelo nosso progresso e pelo progresso de todos aqueles com os quais nós convivemos e também de toda a criação. Ou seja, cumprindo com os deveres que as leis de Deus nos impõem. Essas leis estão sendo muito bem estudadas e apresentadas para todos nós sempre às primeiras quartas-feiras do mês, no estudo muito bom, maravilhoso, que está sendo feito pelo Dr. Gilson e pela Erli. E elas estão lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, resumindo todas elas na lei de justiça, amor e caridade, que deve ser o que nós devemos perseguir para caminharmos no cumprimento das leis de Deus. É, portanto, por meio de leis naturais, que são imutáveis, que são de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares, que Deus age sobre a sua criação. Age na evolução dos mundos e dos seres. Tudo na sua criação são regidos por essas leis magnânimas, que nos mostram o caminho do nosso progresso e da conquista da nossa felicidade, seja neste como na nossa vida, seja nesta vida como na nossa vida futura. E Kardec faz um comentário lá na questão 921 em torno disso, nos lembrando que se buscarmos a origem do que chamamos de nossas infelicidades terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Ou seja, a partir do primeiro momento em que nós infringimos essas leis com as quais Deus governa os mundos, as criações e os seres, nós abrimos caminho para muitos comprometimentos perante essa lei. De tal forma que os nossos sofrimentos são as consequências das infrações às leis de Deus. E, portanto, nós somos causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Esse esclarecimento é algo muito consolador pelo esclarecimento, né? Que nos traz, que a doutrina, que os espíritos nos traz, ao nos trazer essa afirmação, porque não adianta a gente querer culpar o outro, só depende de nós a construção dessa felicidade, aqui na Terra e também na vida futura. E nós trouxemos aqui a contribuição de Padre Germano nessa obra memorável de Amélia Domingues Soller, onde ele nos traz algumas afirmações que nos fazem refletir muito sobre essa questão da construção da nossa felicidade. Ele traz a sua experiência, na sua vivência, o que ele fez e o que ele recomenda para nós que estamos em aprendizado. Diz ele: a verdade, porém, é que o espírito que cumpre o seu dever é ditoso, né? Que vem corroborar com o que nós dissemos anteriormente, né? Que o cumprimento do nosso dever é que vai nos auxiliar nessa construção da nossa felicidade. E ele segue: não há espírito humilde, inteligência obtusa, posição inferior,
que possam obstar de sermos úteis aos nossos semelhantes. Portanto, todos nós podemos trabalhar na busca da nossa felicidade. Um dos caminhos mais seguros é exatamente trabalhar para minorar os sofrimentos dos nossos semelhantes. Para ser feliz, não se precisa mais que a vontade de o ser, porque todos podemos ser virtuosos. E portanto, movimentando as forças que existem dentro de cada um de nós, que nós vamos abafar os nossos defeitos morais e construir as nossas virtudes. E esse caminho passa necessariamente pela frase anterior que nós acabamos de verificar, que é o nosso trabalho em prol de minorar o sofrimento dos nossos semelhantes. E ele diz ainda que ele teve muitas existências, em algumas delas foi chamado sábio, mas crede que só vivi depois que fui chamado de bom. Portanto, o nosso esforço, a nossa busca, a condução das nossas forças, a nossa vontade tem que ser firme no trabalho de nos tornarmos pessoas de bem, pessoas boas. Amai muito, diz ele, amai com todo o entusiasmo de que é capaz o Espírito, o qual só para amar foi criado. Amai, porque amando tereis cumprido o divino preceito da suprema lei e, portanto, conquistado a felicidade a partir daqui, se você tiver essa capacidade de amar dentro das suas possibilidades. Mas os espíritos também, o Allan Kardec também perguntou aos espíritos sobre a felicidade aqui na Terra, né? O que a gente precisa para ser feliz aqui na Terra, dentro do limite que a Terra comporta da nossa felicidade? E ele nos deu as seguintes variáveis. Para a vida material, a felicidade é ter a posse do necessário. Mas aí nós podemos perguntar: o necessário é muito relativo, né? Para mim, pode ser alguma coisa, mas para o outro, que tem mais posses, pode achar que o necessário é muito mais. Mas os espíritos se referiam que essa felicidade se dá pela posse material, a posse que lhe garante a subsistência do seu corpo, garantindo-lhes as forças necessárias para que ele possa trabalhar na construção do seu progresso, para que ele possa ter saúde, para que ele possa ter segurança, para que ele possa cuidar da sua família, dentro dessas possibilidades do necessário, não lhe falte o necessário à sua subsistência e aos cumprimentos dos seus deveres aqui, do seu comprometimento, né, nessa encarnação. E a felicidade terrestre no aspecto moral, nos dizem os espíritos que é ter a consciência tranquila, né? E só tem a consciência tranquila aquele que cumpre os seus deveres perante o Criador. E também é ter fé no futuro. Sem fé no futuro, nós não temos esperança, nós perdemos a confiança, nós perdemos a força necessária para trabalharmos e superarmos as dificuldades que são tão presentes no mundo e no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, a fé no futuro, a certeza da eternidade do espírito,
da continuidade da vida, nos dá essa esperança, que se reveste numa felicidade na espera desse futuro ditoso. Portanto, ainda resta essa questão aqui para nós, sobre a infelicidade na Terra. Por que sofro? Se a gente não sabe por que sofre, fica mais difícil de entender o sofrimento. E nos dizem os Espíritos que para todo sofrimento há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, toda vez que nós nos encontrarmos em sofrimento, não nos lamentemos, não reclamemos, mas busquemos a ajuda, buscando no alto, através da prece, entender a causa do nosso sofrimento. Qual o objetivo que esse sofrimento tem para que eu possa trabalhar e que eu possa reverter essa situação? Trabalhando, sendo útil e me reharmonizando com a lei para que eu possa me livrar desse sofrimento. Quais são as causas dos sofrimentos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá as causas dos nossos sofrimentos anteriores e dos sofrimentos atuais, porque às vezes nós nos vemos em sofrimentos nesta vida e que não encontramos a causa. Isso é motivo de aumentar os nossos sofrimentos. Então, nós vamos passar rapidamente aqui por alguns exemplos que dão causa aos nossos sofrimentos. Causas que estão nas vidas anteriores e também os sofrimentos causados na vida atual. Causas anteriores, por exemplo, os flagelos naturais. Às vezes, nessa vida, nós não demos causa a sofrermos esse sofrimento, mas o nosso comprometimento, infringindo as leis de Deus em existências pretéritas, agora nós somos atingidos por esses sofrimentos. Acidentes, morte de entes queridos, doenças de nascença. Esses todos são sofrimentos que independem da maneira de agir na vida presente. Portanto, eles são inevitáveis, ou seja, nós já temos essa fatura assinada. É preciso que a gente reconheça isso e que a gente use dos meios de se preservar, resignando-se com esse sofrimento sem murmurar. Essa é a única condição de que nós possamos progredir através desse sofrimento, resignando-nos, aceitando e fazendo todo o esforço que nós pudermos para aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu, que Deus nos dá, né, de nos livrarmos desse nosso compromisso anterior com a lei e construir o nosso progresso. E das causas atuais, essas dependem da maneira de agir na vida presente. Portanto, vai depender elas são evitáveis, e são evitáveis de acordo com a maneira que nós agirmos na presente existência. Né? Aqui nós temos a questão da alimentação, que em excesso, de forma desregrada, causa-nos muitos sofrimentos a partir dessa vida ainda, causando-nos doenças, causando-nos debilidades que não nos permitirão agir de forma a construir o nosso progresso e a nossa felicidade futura. Outras causas, a questão dos vícios, as dependências, que trazem muito sofrimento, não só para o dependente, mas também para os seus familiares, as suas relações sociais, as suas relações de trabalho.
E nessa questão, a doutrina espírita nos traz muitas ajudas quando nos oferece tratamentos espirituais que podem nos ajudar no reequilíbrio, trazendo a força necessária para vencer essas dificuldades, nos esclarece sobre os efeitos das orações, que também atuam de forma muito eficiente nesses processos, né? Outras causas atuais são as imprudências, de um modo geral, a infringência às leis de trânsito, por exemplo, causando danos, às vezes, irreversíveis para muitos e não só para aqueles que dão causas a muitos sofrimentos. Então, esses são alguns dos processos que são evitáveis, que podem interferir na construção da nossa felicidade futura. E ainda outras tantas causas, como os sofrimentos causados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela inveja, que na palavra dos espíritos são, inclusive, muito mais nocivos ao espírito do que os sofrimentos materiais. Kardec, lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, comenta sobre o egoísmo, de onde deriva todos esses outros males, a inveja, o orgulho, a vaidade, né? Todas essas questões que nos atrasam o progresso e a conquista da nossa felicidade, diz ele que é a fonte de todos os vícios. A caridade é a de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os nossos esforços, se nós queremos construir a nossa felicidade, ainda onde nós nos encontramos, relativa, é claro, e a nossa felicidade futura. Todo sofrimento, porém, decorre de uma falta cometida? Será que existem sofrimentos em que, apesar de nós não termos cometido uma falta, às vezes nós o sentimos, nós o sofremos? Não. Também existem aqueles que pode ser uma prova ou uma missão de renúncia, de humildade, de amor solicitada ou aceita pelo Espírito no mundo espiritual. Né? Aqui nos previne de que aquela questão da gente faz esse estudo ainda bem superficial sobre a questão da felicidade, da infelicidade, dos sofrimentos aqui na Terra, e a gente, diante de determinados sofrimentos, já fala, é porque fez isso ou fez aquilo e está pagando. Não. Existem determinados sofrimentos que são provas, que são escolhas, que são aceitas pelo Espírito, ainda no mundo espiritual. Mas o que nós precisamos, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, é entender que para todo o sofrimento que nós estamos passando, nós somos únicos que demos causas pela infringência à lei de Deus, que é a lei de amor. Tanto que os espíritos nos dizem que nós só somos infelizes quando dela nós nos afastamos. Então, sempre que nós fazemos o esforço para nos aproximar da vivência das leis de Deus, nós estamos conquistando a nossa felicidade relativa aqui e a nossa felicidade futura. De tal forma que a libertação dos nossos sofrimentos, ou seja, a conquista da nossa felicidade, onde quer que estejamos, só acontecerá com o conhecimento e a prática das leis de Deus. E aqui na nossa terra, isso acontecerá quando ela se tornar a morada do bem e os seus habitantes, então, deixarão de ser infelizes. Que a paz do Mestre Jesus
continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.